Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre transtornos de ansiedade e é um assunto que me chamou muita atenção. Numa das lives a gente estava aqui falando sobre essa questão da ansiedade, essa questão do que as pessoas vêm sentindo, e numa colocação que foi feita aqui para mim, em um bate-papo, em uma live, as pessoas começaram a falar sobre ansiedade, sobre algumas coisas assim, e eu fui dar uma olhada na questão do mindset, né? O que tinha a ver essa questão do mindset com a ansiedade. E eu comecei a fazer algumas correlações, e é um assunto que eu venho estudando há bastante tempo. Eu venho estudando esse assunto aí sobre essa questão do desenvolvimento, né? Do comportamento humano, já aí há uns 3 anos, falando sobre essa questão do modelo mental, né, da modelagem mental para melhorar nossa performance, para atingir melhores resultados. E de repente, quando eu me deparei aqui com alguns assuntos, eu vi que muitas pessoas estão com transtorno de ansiedade. Aí eu parei para pensar, que eu falei, caramba, né, como tem gente com transtorno de ansiedade. Me atualizei em relação às pesquisas que eu vi que já foram feitas e percebi que aí 80% das pessoas no Brasil possuem algum nível de transtorno de ansiedade. Então percebe que não são poucas as pessoas, né, que passam por esse processo e que tem algum nível, né, de transtorno de ansiedade. E isso me chamou muita atenção, e eu comecei a realmente dar uma olhada no que vem acontecendo. E é um assunto que ainda é um tabu, é um assunto ainda que as pessoas têm dificuldade em tratar, em lidar, porque envolve em alguns casos o acompanhamento, né, de um psiquiatra, envolve em alguns casos o acompanhamento de psicólogo, e é importante a gente falar aqui sobre isso para que a gente possa desmistificar esse assunto quando a gente fala sobre transtorno de ansiedade, quando a gente fala sobre os níveis de ansiedade, tá? Então, eu separei aqui alguns assuntos e alguns dados para a gente falar hoje, e algumas definições também, que eu creio que vai ajudar muitas pessoas a compreender o que vem acontecendo com essa questão, né, do transtorno da ansiedade, tá? Bom, vamos definir primeiro a questão do conceito, tá, de ansiedade, porque o termo tem várias definições. O termo os termos não técnicos, vamos colocar assim, nos dicionários não técnicos, ansiedade, o conceito de ansiedade tem a ver com aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza ou relação com qualquer contexto de perigo, tá? Então essa perturbação, o que mais me chamou a atenção, eu até grifei aqui nos assuntos que a gente vai falar, a questão da perturbação do espírito causado pela incerteza. O que acontece com o mindset das pessoas que estão focados que tem, né, a questão da ansiedade? O mindset delas é muito focado no futuro, nas coisas que estão para acontecer, nas coisas que ainda não aconteceram. E essa falta de controle e não conseguir controlar as coisas que ainda vão acontecer e que acontecem, que estão lá na frente ainda, as pessoas acabam passando por essa angústia, porque as coisas estão demorando para acontecer e não acontece no tempo que elas gostariam, tá? Que mais? O mindset também dessas pessoas, além de estar focado no imediatismo, é como se elas estivessem focadas. Imagina uma corrida de 100 metros e uma maratona. O mindset das pessoas que tem transtornos de ansiedade é muito imediatista, então é como se ela tivesse focado numa corrida de 100 metros.
E o mindset das pessoas que não têm o transtorno de ansiedade, elas entendem que todas as coisas precisam de um tempo para acontecer. As coisas levam tempo e não acontecem da noite para o dia. Então, elas acabam focando naquilo que elas têm controle e entendem essa questão do espaço e do tempo. Tá certo? Muitas das vezes, essas pessoas sentem medos e delírios de perseguição e a todo momento estão buscando confirmações, ou seja, pessoas com transtorno de ansiedade vivem buscando sempre a confirmação porque elas começam a se tornar inseguras porque elas têm medo. E se você parar para pensar, o medo do futuro, o medo do amanhã é que as coisas não aconteçam da forma que eu gostaria que ela acontecesse. Justamente por ter esse medo do amanhã e do futuro, porque elas têm medo que as coisas não aconteçam, porque se as pessoas soubessem que no futuro as coisas fossem acontecer da forma que elas planejaram, elas não sentiriam essa angústia. Então o medo de dar errado é que faz com que as pessoas acabem ficando com essa angústia e com esse medo do amanhã, esse medo do que vai acontecer lá na frente. Essa insegurança e esse medo do que vai acontecer lá na frente é que traz essa perturbação, que traz essa ansiedade, que é o que a gente fala. Esse medo, né, esse sentimento, essa angústia. E aí as pessoas acabam, sem saber o que estão sentindo, elas acabam achando uma fuga. Algumas pessoas acham fuga nas drogas, outras pessoas acham fuga na comida, outras pessoas, então assim, tem vícios bons e vícios ruins que a ansiedade acaba trazendo. No cigarro, né, porque ela tem um gatilho que acaba acionando também a vontade de fumar, e tem a falsa sensação que fumando ela vai se sentir melhor, e a nicotina até causa de fato também algo no organismo que inibe, né, a produção da cortisona e faz com que a pessoa se sinta um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, porque ela inibe a produção da cortisona. Então, todo esse processo, tá, que acontece com a pessoa que tem ansiedade, se a pessoa ela não percebe quando ela está no nível pequeno, e isso vai agravando com o passar dos dias, porque ela vai exercitando isso. O que eu quero que vocês entendam é que tudo que acontece na nossa vida ela é exercitado, tá? Não acontece nada por acaso. Você não se torna uma pessoa ansiosa da noite para o dia. Você vai treinando a tua mente para que cada vez mais você se torne cada vez mais ansioso, e sem perceber que alguns gatilhos te ativam essa ansiedade, você acaba se tornando uma pessoa ansiosa consecutivamente. E você que está assistindo aí a live, manda um convite, tá, para alguém que você conhece que tem algum transtorno de ansiedade, porque é muito sério esse assunto. Tá? Chama as pessoas, dá um coraçãozinho aí, porque as redes sociais, elas dão ibope naquilo que que traz, muito pelo contrário, naquilo que traz para as pessoas ansiedade, dá foco naquilo que traz status, dá foco naquilo que traz coisas imediatistas e que não é uma realidade. Dificilmente, tá, se vocês não contribuírem, esse assunto vai chegar para as pessoas e a gente vai conseguir ajudar as pessoas, tá bom? Então entenda que, e uma outra coisa bem importante, tá, que eu falei aqui no começo, que 80% dos jovens no Brasil sofrem de algum nível de transtorno de ansiedade. Tá certo? Então vou repetir esses dados. Uma pesquisa feita no final de 2020 revelou, com 17 mil pessoas, revelou que a população no Brasil tem 86% dessas pessoas sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. E que entre os jovens, 80% deles também tem algum tipo de transtorno de ansiedade. Por quê? Por causa das redes sociais. Então, muitas das coisas que os jovens acabam entendendo como uma falsa realidade nas redes sociais, acaba também impactando no estilo de vida deles. E eles acabam não tendo a paciência
para colher e para plantar os seus projetos para que eles possam atingir os resultados que eles querem. Então, é muito importante que a gente entenda, tá? E que a gente compartilhe esse assunto com as pessoas. E uma outra coisa importante que eu estava falando aqui é que a gente quebre, tá, esse assunto do transtorno da ansiedade, a gente quebre esse tabu. Só para vocês terem uma ideia, no CID, tá? O CID é um manual médico, tá? Onde está relacionado todas as doenças, tá? Que os médicos eles consultam para poder dar o diagnóstico das doenças. E olha só, para quem não, só uma definição rápida, tá, do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. CID significa Classificação Internacional de Doenças. E é a principal ferramenta utilizada no dia a dia dos médicos, tá certo? Então, e olha só, os transtornos de ansiedade, tá, é acompanhado sempre por psiquiatra e por terapeutas, certo? E por psicólogos. Agora olha só, quantas classificações de ansiedade existe no CID, tá? No CID nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 classificações para transtorno de ansiedade. A F410 diz que é transtorno do pânico, ansiedade paroxística episódica. No F411 diz ansiedade generalizada. No F412, transtorno misto, ansioso e depressivo. F413, outros transtornos ansiosos mistos. F418, outros transtornos ansiosos específicos. E no F419, transtorno ansioso não específico. Isso só para os adultos, tá? E para as crianças tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, tá? Então percebe que as pessoas hoje, tá? Quando a gente fala de algum nível de ansiedade, as pessoas têm escondido isso. Eu sei que, então imagina que vocês, de cada 10 pessoas que vocês conhecem, 8 se enquadra em um desses tipos de transtorno de ansiedade que eu falei aqui para vocês. É muito ou não é, galera? É bastante gente, tá? Dá um joinha aí, dá um coraçãozinho aí, se você tá ouvindo e você tinha e você ficou também surpreso com esses dados. É importante, tá, a participação de vocês, e é importante a gente começar a prestar atenção para que os transtornos de ansiedade, eles não se tornem, tá, algo depois difícil de controlar. Tem pessoas que não percebendo isso, quer ver, sintomas, tá? Coisas que a gente pode perceber em pessoas que têm transtorno de ansiedade, tá? Pessoas que têm transtorno de ansiedade, pessoas que comem rápido demais e não prestam atenção na comida. Então, se você é uma dessas pessoas que come rápido demais, não saboreia a comida, não mastiga, e você vê as pessoas comendo assim, essa pessoa já tem um início, uma predisposição a ter algum tipo de transtorno de ansiedade. Pessoas que não dormem direito, tá? Tem insônia, acordam, não tem pelo menos 6 horas de sono ininterruptas, não conseguem entrar em sono profundo. São pessoas que em breve vai agravar e vai ter um profundo transtorno de ansiedade, certo? Então, e as pessoas têm um tabu em relação a esse assunto, por quê? Elas acham que psiquiatra é só para louco, né? Que psicólogo é só para quem tem problema, e graças a Deus existem essas profissões, tá? Eu sou psicólogo de formação, tá? Hoje eu não atuo na clínica, mas tenho habilitação para isso, são 5 anos de formação para que você possa se tornar um psicólogo para atuar em clínica. Me formei em psicologia em 98, tá? E de lá para cá, então eu venho estudando, venho lendo muito sobre essa questão comportamental, e me assustou quando eu tive uma pessoa essa semana que me procurou para falar com vergonha que estava com ansiedade, que estava sofrendo de transtorno de ansiedade. E eu perguntei, por que você está com vergonha de sentir isso? A pessoa não sabe explicar. Por quê? É essa questão do controle. As pessoas têm medo de parecer fracas. Não tenha medo de parecer fraco.
Isso, e você não é o único que está sentindo isso, tá? Lembre, toda vez que se você estiver passando por esse processo, ou você conhecer alguém que está passando por esse processo, lembre-se que de cada 10 pessoas, 8 estão em algum nível de transtorno de ansiedade. Aquelas que estão no início, pode até mesmo se tornar crônico se não tratar. E tem outras que já estão no nível mais crônico, um pouco mais complicado para tratar, mas que é possível o tratamento, tá? Então, conforme eu estava falando aqui, o que acontece daí que as pessoas têm medo de tratar a questão da ansiedade, tá? Que é o foco demasiado. Vou sempre repetir isso aqui na nossa conversa, que é para você fixar bem. A ansiedade é o foco demasiado no futuro, ansiedade. O que vai acontecer amanhã? Ou seja, querer o controle sobre algo que não está sobre o teu controle, tá? Então, essa questão das pessoas olharem demais para isso acaba trazendo esse tipo de trauma emocional, certo? Então, o que é importante? Primeiro, as pessoas têm medo de se tornar dependente dos medicamentos, tá? Por que as pessoas... Presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Por que as pessoas têm medo de se tornar dependentes do medicamento, tá? Primeiro, as pessoas vão ao psiquiatra porque elas querem resolver aquele momento. E muitas das vezes ela só corre para o médico quando ela já não aguenta mais. Ela não corre para tratar o nível de ansiedade e o transtorno da ansiedade no começo, certo? Ela tem períodos maiores, né, ela tem intervalos maiores em relação à ansiedade, ou seja, tem eventos a cada uma vez por mês, depois começa a ter esses eventos de transtorno de ansiedade uma vez a cada semana, a cada 15 dias, depois uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, e aí até que isso se torna crônico e aí as pessoas acabam procurando por ajuda. Então, isso é muito importante, tá? Então, procurar por ajuda logo no início. Depois, não ter medo de criar a dependência dos medicamentos. E por que as pessoas têm medo de criar dependência dos medicamentos para tratar ou transtorno de ansiedade ou depressão? Um outro dado importante em relação à depressão, olha só, o Brasil é o 5º colocado no mundo com pessoas com depressão. O 5º país, tá, ranqueado com o maior número de pessoas, né? É proporcional, tá? Pessoas com depressão versus a população, certo? Então ele tem o maior percentual de pessoas com depressão. Então, o que acontece? Voltando ao que eu estava falando antes. Então, primeira coisa, procurar ajuda do psiquiatra, e o psiquiatra vai te recomendar os medicamentos para o tratamento, para você dormir melhor, para quando você perceber que você está entrando num quadro de ansiedade, você... Oi, Tarsi, tudo bem? Que bom que você está acompanhando. Fica aí e, igual eu falei, o pessoal convida a galera que tá bem interessante o assunto hoje, tá bom? Sempre tá, na verdade, né? Mas hoje é muito legal porque de cada 10 passam por isso que eu tô falando aqui, tá? Então, o que acontece? Então, primeiro, tá? Então, você vai tomar o medicamento, certo? Bem certinho, regulado, com acompanhamento do psiquiatra. Segundo, e esse é tão importante quanto tomar os medicamentos. Segunda coisa, fazer o tratamento e o acompanhamento, que é as sessões de terapia, tá? Com um psicólogo ou uma pessoa especialista em comportamento, tá? Eu particularmente gosto de tratamentos rápidos, tratamentos mais imediatos, tá? Onde você estabelece ali início, meio e fim para um tratamento, quando você fala sobre algum nível, tá, de gatilho mental, quando você está falando de algum transtorno psíquico. Por quê? Como eu sempre falo aqui, todo transtorno psíquico que a gente tem é um treinamento mental e um gatilho que a gente ativou e a gente se habituou a ativar esse gatilho mental e entrar nesse estado, seja ele estado de alegria, estado de tristeza, estado de ansiedade, estado de depressão, tudo é um treinamento mental. Então o psiquiatra ele vai te receitar o medicamento e ele vai
Você vai tomar, tá? Bem certinho. Por que as pessoas acabam se tornando dependentes, tá? Do medicamento? Porque eles não tratam os gatilhos mentais. Esse é o mais importante que eu queria falar para vocês hoje nessa live, tá? As pessoas não tratam os gatilhos mentais e as questões emocionais do porquê elas estão entrando nesse nível, nesse estado emocional. Elas tomam só um remédio que é para tratar o momento, para aliviar a dor. E aí o que acontece? Como toma só o remédio para aliviar a dor, ela não trata a causa. Lembre que toda dor é somente um efeito de algo que você está sentindo. Toda dor é somente o efeito de algo que você está sentindo, tá? Então, a dor ela tem origem, essa dor, que é o que a gente fala, né? Desse transtorno da ansiedade, que fica aquele aperto no peito, aquela angústia, coração acelerado, suor nas mãos, que a pessoa fica ruim, fica mal com isso, é por quê? Né? Porque ela não está conseguindo obter o controle, tá? Então, isso é só o resultado, certo? Porém, lembre que eu disse para vocês que tudo é treinado mentalmente. Se você não identificar na terapia, buscar ajuda de um psicólogo, de um profissional especialista no tratamento comportamental e fazer você perceber os gatilhos que te deixam nesse estado, você não vai conseguir sair do medicamento. Você vai ficar toda vez precisando do medicamento para tratar o efeito, mas você não mexe na sua causa emocional. Olha só que interessante, eu vou dar um outro dado para vocês que gostam de informação, tá, e de números. Olha só, eu falei da classificação no CID, do transtorno de ansiedade para o adulto. Agora olha só, na criança, olha só que interessante isso. No CID, tá, que é a classificação internacional de doenças, ele coloca aqui que a criança, tá, tem... são transtornos emocionais com início especificamente na infância. Então tem adultos que tiveram o início, olha, isso é muito profundo, tá? Quando eu comecei a perceber isso, tem adultos que têm um transtorno de ansiedade que começou a treinar esse transtorno na infância. Então olha só que interessante. Então, para criança, tá? Tem a classificação no CID, que é a identificação dos transtornos, tá? É um número que é dado para quem nunca ouviu falar. O CID é o manual do médico, onde ele classifica as doenças, e vocês viram lá quando ele te dá um atestado, ele sempre põe o númerozinho, F411, C12, C15, C218. Isso é a referência da doença, para ele não expor o paciente a uma situação muitas das vezes até vexatória ou complicada. Os médicos eles colocam o código desse transtorno ou desse problema que o paciente possa estar passando. E ele é um manual consultado por eles para classificar as doenças. Então, olha só, a criança, tá? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 classificações de transtorno de ansiedade. Olha só as classificações que já tem estudos, tá? E para cada tipo de classificação existe um tratamento, tá? Então ela na F93.0, F93.0 diz que algumas dos transtornos das crianças, transtorno ligado à angústia da separação. Ou seja, crianças que têm seus pais separados. Se você que está me assistindo é separado e tem filho, é importante o acompanhamento, tá? Para que depois ele não se torne um adulto ansioso, tenha problema nos estudos. Façam um acompanhamento, porque aparentemente aos nossos olhos está tudo bem. Aparentemente aos nossos olhos as crianças estão bem numa separação. Eles estão bem. Mas pode ser que dentro, tá, da mente dele e do coração dele tenha causado algum tipo de transtorno emocional. E é importante também esse acompanhamento. Então, esse é tá? Transtorno da angústia de separação. É um das crianças. Outro, transtorno fóbico, ansioso da infância. Ou seja, algum medo, algum trauma que todos nós passamos, mas alguns podem levar isso de uma forma mais patológica. Olha só, um outro transtorno, distúrbio de ansiedade social da infância.
Outro transtorno na criança, transtorno de rivalidade entre irmãos. Olha isso, galera. Transtorno de rivalidade entre irmãos. Percebe o quanto é profundo o ser humano, o quanto coisas acontecem com as pessoas e que a gente não presta atenção. Então, irmãos que... Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, irmãos, tá? Pais que criam os irmãos em ambientes competitivos. No seguinte sentido, dizendo sempre assim, você viu, seu irmão é melhor que você. Você viu, você não consegue, seu irmão consegue. E dependendo da maneira que é feito isso, vai causando traumas nas crianças, que essa criança ela cresce um adulto inseguro. Ela acaba crescendo um adulto que não sabe como se comportar. Então a importância da gente sempre estimular a parceria entre os irmãos e jamais a competitividade. Existe a competitividade saudável, sim. Uma vez ou outra eles estão brincando, uma vez, ou outra eles estão disputando algo que também é saudável. Mas viver todos os dias na comparação e mostrando e colocando os irmãos em competitividade, isso não é bom. A melhor coisa que tem para os irmãos é colocar os irmãos em parceria, mostrando que na vida é importante competir, sim, mas é importante também saber que se não houver um espírito de equipe, de colaboração, ninguém consegue alcançar nada. Ninguém cresce na vida sem a verdadeira colaboração. Tá certo? Faz sentido, galera, isso aí para vocês? Dá uns coraçõezinhos aí para eu não me sentir sozinho. Clica aí no coraçãozinho, que é gostoso ver os coraçõezinhos aí subindo. Saber que vocês estão aí tá fazendo sentido para vocês. Eu gostaria que vocês interagissem, mandassem perguntas também, tá bom? É um assunto que é muito importante, tá? É um assunto fundamental aqui para que a gente quebre esse paradigma, quebre alguns tabus quando a gente fala sobre transtorno de ansiedade, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado pela participação de vocês. Bom, vamos falar então agora sobre assim, né? Então a gente falou sobre os transtornos e a gente identificou e eu falei para vocês a importância de tratar os dois, tá? Com psiquiatra e também tratar o assunto com psicólogo, tá bom? Para você identificar os gatilhos, tá certo? Trata isso, galera. Faz a terapia, acompanha. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena, tá? Por que vale a pena a gente tratar isso? Poxa, eu vejo assim, as pessoas investem pouco nelas, tá? Quando eu falo investir pouco, quando eu falo na sua saúde emocional, eu vejo hoje, faz a conta por vocês, qual foi o último investimento que você fez. Não precisa colocar aqui, não precisa se expor, tá? Mas pensa você, qual foi a última vez que você investiu no teu emocional? Qual foi a última vez que você realmente olhou para dentro de você e você falou, cara, eu preciso me compreender melhor, eu preciso entender por que eu tenho, esses sentimentos ruins, por que eu sinto o que eu estou sentindo. Às vezes a gente investe num carro, a gente investe na revisão de um carro, mas a gente não investe na nossa revisão, né? Tem gente que tem um carro bacana, às vezes não é tão bacana, mas gasta na oficina, mas não para. A gente também precisa de oficina. Uma máquina precisa de oficina. Cara, imagina a gente como ser humano, diante de tantas emoções, tantos sentimentos, tantas coisas difíceis que a gente passa, tantas coisas complicadas que a gente passa na vida, e a gente não para fazer um check-up. Não é check-up só dos nossos órgãos, mas um check-up emocional. Entender o que a gente está sentindo, por que a gente está tendo alguns sentimentos. Eu tenho certeza que se a gente começar a desenvolver essa cultura de cada vez mais a gente olhar para dentro de si, buscar o autoconhecimento, nós nos tornaremos adultos mais saudáveis, pessoas mais saudáveis, menos complexas. A gente vai ter também, nosso corpo vai sofrer menos, a gente vai viver melhor, sabe? Você vai ter mais qualidade de vida. Então hoje fica aqui o meu apelo para que você invista em você, invista no teu emocional, separa um pouquinho do teu dinheiro,
no final do mês e investe em você. Olha para você e fala, cara, você depende de... A única pessoa que não pode ficar doente e falhar e tem que estar sempre 100% é você. Sou eu, né? Eu moro dentro do meu corpo, você mora dentro do seu corpo. Se a gente não estiver bem, nada na nossa vida vai bem. Se a gente não estiver bem emocionalmente, nada à nossa volta estará bem. Percebe como é importante isso? Tá? Então invista em você, tá bom? Invista no seu emocional, busca se compreender melhor e entender o porquê desses sentimentos, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês agora, tá? Como lidar com isso, tá certo? Então, coloquei aqui para vocês as questões, o porquê que a ansiedade acontece, né? Falei aqui dessas coisas, mas eu quero agora também dizer para vocês alguns pontos de atenção para que vocês comecem a exercitar e você... O Kleber está comentando aqui, a cultura de se doar por terceiros é muito forte na sociedade. E com o amor próprio, vai ficando em terceiro, quarto lugar. E é aí que mora o perigo. É isso aí, Kleber. Exatamente, é isso que acontece, cara. Então, acho que essa questão é da gente se doar, né, um pouco para o próximo. E é o que eu tenho procurado fazer nas lives de domingo aqui, sempre trazer um assunto relevante. Se você quiser participar das lives, dos assuntos que a gente tem falado aqui, salva aí na tua agenda, tá? No celular, todo domingo, às 20h21, tem uma live aqui com um assunto desse. A gente entrou numa vibe agora aí da questão do mindset, tá? Que foi muito legal e teve muita participação e bastante gente participando e mandando feedback positivo. E eu tô mantendo esse assunto do mindset, que tem ajudado muita gente, tá? Então agenda aí, pô, vai ser sempre um prazer ter vocês aqui. Bom, vamos falar agora, né, de como que a gente faz para tratar isso, tá bom, gente? Para tratar a ansiedade, para começar a prestar atenção, tá, no que você está sentindo, aliviar um pouco essa pressão emocional que você acaba sentindo quando está ansioso, esses pensamentos que vêm e que incomodam, que te incomodam, que faz você dormir mal, que faz você às vezes fumar, que faz você às vezes tomar um medicamento, tá? Primeira coisa, galera, vamos lá. Notícias ruins e televisão, tá? O que acontece? Quando a gente está com esse sentimento, o nosso corpo elimina cortisol, tá? E o nosso corpo ele vicia nisso também, tá? Então tem hormônios ruins que o nosso corpo libera, que ele também se vicia, tá? E por que a gente fuma? Porque quando você tem um sentimento ruim que libera o cortisol, você fuma porque a nicotina inibe a produção de cortisol. E ao inibir a produção do cortisol, isso te traz uma sensação de bem-estar, porque ao inibir a produção de cortisol, o teu corpo ele começa a entrar no estado melhor, tá? Porque com muito cortisol, o teu corpo ele fica estressado, aumenta a adrenalina e ele fica num estado emocional ruim, tá certo? Então, primeira coisa, destreinar o seu corpo sobre coisas ruins, tá? Exercitar, primeiro, gratidão. Começa o teu dia amanhã elogiando alguém. Começa o teu dia dando os parabéns para alguém. Você vai ver que isso começa por gratidão também. Olha a tua volta. Você está na tua casa aí. Você tem tantas coisas para você olhar à tua volta e ser grato. A tua saúde, a você, a Deus, né? Seja grato. Nós vamos falar aqui no final também. Vou deixar uma mensagem bíblica para vocês também, tá? Lá, tá? Nas escrituras bíblicas já se falava sobre ansiedade. Eu vou falar isso para vocês aqui daqui a pouquinho. Parem de se comparar com a vida de outra pessoa, tá? Outra coisa muito importante, a gente sempre fica olhando para o que o outro já fez e a gente acaba se diminuindo, se desmerecendo. Não é o problema quando a gente se compara, não é comparar de uma forma positiva. É você olhar para a vida do outro e se desmerecer, tá? E você colocando o nível de desmerecimento muito baixo, essa questão, quando você começa a fazer isso, o que acontece? Você entra no nível de liberar também cortisol, porque você se fecha e o teu corpo começa a ser treinado para isso, tá? Presta atenção na tua postura, tá? Importante, gente, sempre com
o peito estufado, tá? Diafragma aberto, a tua respiração, postura de vencedor, liberando sempre endorfina, tá? Não treine o seu corpo, tá? Antes das coisas, eu achava que era ao contrário. Quando eu comecei a estudar isso, eu achava que as coisas aconteciam primeiro na mente e depois o corpo, né? Mas a gente treina o nosso corpo a ficar triste, a ficar derrotado. Então, quando você coloca os ombros para frente e você se fecha os teus ombros, o que acontece? Você limita a tua respiração. Limitando a respiração, você limita o teu diafragma. E aí você começa com respirações curtas. Essa respiração curta faz com que você comece a ter dores, certo? E aí quando você, por ter essa respiração curta, você acaba ajudando o teu corpo a produzir também o cortisol. Então quando você coloca a tua postura para cima, tá? Colocando os ombros para trás, abrindo o teu diafragma e respirando, você começa a realmente a mudar o teu estado emocional. Então toda vez que você estiver se sentindo triste, lembre-se da sua postura física, tá? Toda vez que você estiver sentindo algum nível de ansiedade ou começando, você perceber que ativou algum gatilho e você está começando a entrar nesse estado, lembre-se da tua postura, tá certo? Uma outra coisa, o teu ambiente familiar, o teu ambiente profissional. Cuidado com o que você interpreta, tá? Muita gente eu vejo interpretando o que o chefe pensa, do que o esposo ou a esposa está pensando a teu respeito e não senta para ter uma conversa e perguntar sobre, tá? E acaba fantasiando muitas coisas. Por exemplo, homens que as mulheres têm, às vezes num determinado momento da vida, tá ganhando mais que eles e eles começam a se sentir fragilizados ou com medo, achando que se sentindo mais fracos, tá? Emocionalmente, como homem, enfim. Mas não sentam para conversar com suas esposas, suas companheiras, para perguntar o que ela pensa daquilo, como ela está vendo, e acaba interpretando tudo isso, causando um mal no relacionamento. Ao contrário também, a mulher também às vezes tem esses pensamentos, esses sentimentos em relação ao homem e não senta para conversar sobre essas coisas, o que de fato o outro está sentindo. E um dos grandes problemas que a gente tem como ser humano é interpretar o que o outro sente. A gente, não sei em que momento da nossa existência, em que momento do nosso desenvolvimento, a gente entendeu que a gente tem bola de cristal e consegue adivinhar o que está dentro da cabeça dos outros. Cara, é um grande erro isso que a gente acaba cometendo, tá? Então, sentar com as pessoas e perguntar como ela se sente, qual é a percepção dela de tudo que está acontecendo, para você ouvir o que o outro percebe também, vai te colocar numa outra situação, e grande parte disso que você acredita que está acontecendo não vai ser verdade, tá? 90% dos medos que nós acreditamos existir não existem. 90% dos medos que a gente acredita existir, eles não existem, tá? Uma lista dos seus medos, isso é muito pontual, tá? Hoje é domingo, né? Dia Internacional da Ansiedade. Dia Internacional da Ansiedade. Então vamos lá, domingo. Quais são os medos que você tem pela semana, tá? Que tá por vir pela semana. Escreva todos esses medos que você tem, tá? E do que você tem medo que aconteça, escreva e acompanhe quantos deles de fato vão acontecer. E você vai começar a perceber, em alguns momentos você vai se achar até meio bobo, porque você vai falar assim, caramba, olha só quanta coisa eu achei de ruim que aconteceu essa semana e nada disso aconteceu, muito pelo contrário, foi tudo diferente. E você começa a perceber que a tua própria mente, a tua própria mentalidade, o teu jeito, a forma de pensar, ela tá te sabotando. Por quê? Você treinou isso, tá? Que mais? Lista dos seus medos, o que te incomoda, sentiu o teu coração apertado, tá? Sentiu o teu coração apertado. Poxa, por que teu coração tá apertado? O que fez te gerar, o que gerou essa angústia? Perceber isso, escrever. E aí você
começar a entender isso são gatilhos, tá, gente? Por isso que eu estou falando que é importante vocês perceberem, porque tudo isso que você sentir e que você anotar, você vai perceber quais são os teus gatilhos. E isso é o que te coloca nesse estado emocional de ansiedade. Quando você identifica os gatilhos, o próximo exercício vai ser inibir esses gatilhos para que você não se sinta assim, tá? Aí na próxima live eu vou entrar um pouquinho mais, tá, a fundo, ser mais técnico nessa questão dos gatilhos, nessa questão emocional, para você compreender até o funcionamento do cérebro, como que é, o que fica armazenado dentro do nosso cérebro e por que a gente tem essas reações. Eu vou falar disso na próxima live, tá? No próximo domingo eu vou falar sobre esse assunto, tá? Sobre essa questão do cérebro, para você compreender o que faz com que a gente vai desenvolvendo esses medos, tá? Também. Monitorar os pensamentos, tá? Então toda vez que você estiver monitorando os teus pensamentos, você vai começar a perceber o que te coloca nesse estado. E aí o exercício vai ser, tá? O exercício que você precisa começar, lembre-se que você não nasceu assim. Tudo que nós somos hoje, nós treinamos para ser. Ou algo que seja bom, ou algo que seja ruim. Tudo nós treinamos. Tudo o nosso corpo treinou, tudo a nossa mente treinou, tá? Então vamos lá. Percebeu que você vai entrar nesse estado, você precisa mudar o teu pensamento. E como é que a gente muda o que a gente está pensando? Você precisa exercitar pensamentos, pensamentos bons. Poxa, David, isso é fácil falar, né? Você que está bem é fácil falar. Não é fácil. Eu não disse aqui na live que é fácil, tá? Mas eu disse que é possível a gente trabalhar isso emocionalmente para que a gente possa começar a dominar o que a gente pensa. Começou esses pensamentos ruins a entrar na sua mente, não te deixar dormir, e você começa a acelerar e pensar nisso, e daí teu coração acelera, importante, tá? Respiração, primeira coisa, mudar a postura, respirar, tá? Você percebe até, alguns de vocês aí, se você fizer esse exercício agora, de jogar o teu ombro para trás, tá? Apertar aqui, ó, no meio, o teu peito, e respirar profundamente, se você não fez esse exercício, você vai perceber que vai te dar uma dor aqui na altura da costela ou na altura do abdômen também. Por quê? Porque você não estava com esse músculo alongado, você estava com ele pressionado, certo? Então, primeira coisa, jogar os ombros para trás, exercitar a respiração. Você precisa respirar, oxigenar o cérebro, porque a respiração curta vai te trazer dor de cabeça e você precisa inibir a produção de cortisol, tá? Melhorou a respiração, começou postura do vencedor, melhorou a respiração, o que você vai fazer? Você vai ter um sentimento de gratidão. Cara, eu tenho certeza que tem alguma coisa aí dentro de você, na tua vida, que você pode ser grato. Eu tenho certeza disso. Você vai pensar no dia mais feliz da tua vida, tá? Eu tenho certeza que por pior momento que a gente possa estar passando, existe ou existiu o dia mais feliz da nossa vida. Então você vai pegar e vai começar a lembrar desse dia, tá? Por quê? Lembra que tudo que você está sentindo, a tua mente ela está criando. Então percebe que você começa a criar as cenas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Está imaginando uma reunião e o que vai acontecer? Você já está imaginando você falando na reunião, você está imaginando quantas pessoas vão ter na reunião, você já está imaginando aquela pessoa que vai te confrontar na reunião, onde que ela vai estar sentada. Percebe? E você criou um cenário na tua mente. O que você precisa fazer é desconstruir esse cenário que você criou, tá? Então, uma vez que você desconstruir esse cenário, você vai começar a aliviar o que você está sentindo. Então, o que a gente vai começar a treinar, galera? A desconstrução dos cenários que nos causam ansiedade, tá? Quando você começar a desconstruir esse cenário e aprender isso, o primeiro exercício, você vai ver que você vai começar a melhorar, tá? Essa questão de sentir esses sintomas aí da ansiedade, ou coração acelerado, ou uma série de coisas ruins que a gente acaba sentindo. Mas o maior exercício que você precisa fazer é, nesse momento, você lembrar, cara, seja num parque de diversões que você foi, seja num evento da tua infância,
seja seja o que for, você começa a lembrar disso, você vai ver que você vai trocar o teu pensamento criativo, todo o teu pensamento que está criando aquela situação que nem aconteceu, que está te deixando ansioso, você vai substituir por algo que já aconteceu na tua vida e que foi bom, beleza? Fazendo isso, você começa a treinar a tua mente para desconstruir. Vai ter dificuldade na primeira, na segunda, mas daqui a pouco você começa a se desenvolver, a fazer isso, e você começa a treinar a tua mente para trabalhar dessa maneira e da maneira que você quer, da maneira que você vai dominar, tá certo? Outra coisa, celular antes de dormir, galera, não faz isso, tá? Você precisa ter regra, tá? Ter horário para dormir. Se o teu horário para dormir for 10h30, 10 horas você já não pega mais o celular, não responde mais nenhuma mensagem, nada de dormir olhando para o celular, respondendo. Por quê? Você precisa treinar a tua mente a gratidão. Você precisa construir coisas boas na tua mente. Então você começa todo o dia de amanhã, sabe o que vai acontecer? Tudo aquilo que você pensar hoje à noite antes de dormir. Então, você é vendedor? Estou vendo aqui que tem alguns vendedores que trabalham comigo. Então, se você é vendedor, o que você precisa fazer? Poxa, o que você quer amanhã de positivo? O que você quer que aconteça amanhã? Poxa, eu quero vender, eu quero que tal cliente volte, eu quero que seja um dia agradável, eu quero que... Cara, e já vai construindo isso na tua mente. Porque aquilo que você acredita, assim vai ser. Tá bom? E aí, a gente já está caminhando para o final, tá? Aguenta aí mais um pouco, galera. A gente já está caminhando para o final. E olha só, busque por mais entusiasmo, certo? O que é entusiasmo? Entusiasmo do hebraico significa a palavra em e teos, tá? Significa em significa dentro, teos significa Deus, ou seja, Deus dentro de você. Isso significa entusiasmo. Então é importante, gente, para quem quer começar a dominar esses sentimentos, essas questões de ansiedade, você ser uma pessoa entusiasmada. O que é acreditar em Deus. E lembra que eu comentei que na palavra, muitas das vezes lá atrás, tá, na Bíblia, já estava escrito que Deus e Jesus já ensinava a gente a lidar com a ansiedade. Olha só o que diz na Bíblia. Na Bíblia diz assim no Evangelho de Mateus 6,25. Eu recomendo que você também, antes de dormir, leia um pedacinho da Bíblia, agradeça a Deus. Eu tenho certeza que tem um ser acima de todas as coisas, que é o nosso Deus, que Ele cuida de tudo, tá? Que Ele cuida da gente, cuida da nossa vida, e Ele venceu, né? Então Jesus, na própria caminhada, em tudo que passou Jesus, Ele falou: eu venci as aflições do mundo, e você vai vencer, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Então diz assim, ó, no Evangelho de Mateus diz assim, no versículo 6, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Certo? Então na Bíblia já fala, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então a cada dia já basta o seu mal. Então Deus nos trouxe até aqui. O que eu falo para as pessoas é assim: poxa, você tem 20, 30, 40 anos, Deus te trouxe até aqui Deus te trouxe. Não é possível que agora Deus vai te abandonar. Não é? Quando você olha para trás, olha só por quantas coisas boas a gente já passou, quantas coisas legais a gente já superou. Não vai ser agora que Deus vai nos abandonar, não vai ser agora que Deus vai te abandonar. Então creia em Deus, creia que amanhã Deus vai preparar, basta a gente fazer a nossa parte. Isso está em Mateus. Em Filipenses diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Certo? Então, poxa, antes agora de dormir, mais importante que você pegar o teu celular, que você curtir a foto de alguém, que você mandar mensagem para alguém, faça uma oração para Deus, mentaliza o teu dia de amanhã, com todas as coisas boas que você quer que aconteça, mentaliza o teu dia de amanhã com tudo aquilo de positivo que você quer que aconteça.
Mas independente de qualquer coisa que venha acontecer, entenda que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aquilo que a gente passar na vida, tudo aquilo que você estiver passando por algum problema, por alguma situação de ansiedade, por alguma coisa que está te causando alguma aflição ou alguma angústia, entenda que Deus está no comando e está no controle de tudo. Não tem como a gente controlar o dia de amanhã, não tem como a gente controlar o futuro. E por isso a gente tem andado ansioso, porque a gente quer comandar aquilo que não temos como comandar. A gente não tem nada, eu tenho como controlar amanhã, a não ser as minhas atitudes e as minhas ações. E às vezes a gente fica querendo controlar as atitudes do outro, a gente fica querendo controlar as ações de tudo que acontece à nossa volta, mas não controla aquilo que a gente sente. Tá? Então, esquece que você vai controlar o mundo, esquece que você vai controlar o sentimento das pessoas, esquece que você vai controlar o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, mas você pode controlar você mesmo, você pode controlar o teu coração, você pode ser mais grato, você pode ter atitudes novas, ter atitudes positivas, você pode muitas coisas. Talvez você não possa mudar nada, mas você pode influenciar. Você pode influenciar com notícias positivas, curtindo coisas boas, sabe? A gente cuidando do nosso sono, sabe? Abraçando a tua família, abraçando os teus filhos, tá? Olhando quanta coisa boa, quanta coisa positiva tem, agradecendo pela tua casa, porque hoje você vai dormir numa cama quentinha, com frio do caramba que tá lá fora, tá um frio lascado lá fora. E você vai conseguir dormir na tua cama quente, porque tem gente lá fora que não tem onde dormir. Tem gente lá fora que tá passando frio, que não sabe nem o que vai comer amanhã. E você vai ter um café da manhã abençoado, você vai ter um café da manhã muitas das vezes com a tua família ou com teus filhos, ou você vai poder tomar o teu café da manhã. Tem gente que não sabe nem o que vai comer amanhã, sabe? Então, respira, se acalma, se controla, tá? Procura se controlar, faz os exercícios que a gente falou aqui, tá bom? E lembre-se, tá? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom, galera? Muito obrigado pelo dia de hoje. Dá o teu joinha aí para mim. Se você gostou do assunto de hoje, dá um coraçãozinho aí, que eu tenho certeza que essa live ela vai alcançar muitos corações, muitas pessoas que tá precisando ouvir isso hoje. E eu desejo para vocês também uma ótima semana, uma semana abençoada, livre de toda ansiedade. Controle seus pensamentos e o que vocês precisarem de mim. O que eu puder ajudar vocês, contem comigo, tá bom? Manda mensagem no meu direct, me marca nas postagens de vocês. Eu vou estar aqui com o maior prazer, o maior carinho do mundo, me doando um pouco de tempo aqui, um pouco desse meu tempo aqui de 40 minutos, que todo domingo eu tô aqui conversando com vocês, tá bom? Valeu, galera! Muito obrigado, tá bom? Forte beijo para vocês, uma ótima semana mais uma vez e Deus abençoe vocês, tá bom, galera? Valeu, obrigado, viu?